Bom, pessoal, eu pedi para projetar aqui um quadrinho, que eu vou usar ele, tá? E eu queria saber se na plateia tem alguma pergunta aí. Só levanta a mão para mim controlar o tempo. Porque eu queria dar prioridade para quem está aqui, certo? Então eu posso até esquipar alguma pergunta para dar prioridade. Vamos lá? Bom, se aparecer, vocês me falam, tá? Então, ó, é difícil para vocês que estão sentados, mas dá uma olhadinha, tá? Eu uso isso aqui nas aulas, porque eu entendo que isso aqui é um ecossistema que já deveria estar funcionando bonitinho. Você tem uma frota, eu acredito em frota, depois a gente fala do Felipe, que a gente vai ter um outro modelo. A gente viu algumas coisas nos outros painéis de segunda vida, né? Então tem todo esse conhecimento, porque eu sou na área de educação, então a gente precisa se preocupar de criar essa capacitação na indústria, né? Além do negócio. O negócio é importante, mas o modelo para gerar isso daí. E aí cruza com fotovoltaico, energia renovável, ainda não tem muito uso de estacionária, né? Não está saindo, não tem quantidade de tracionária para estacionária, então estão usando primária na secundária. Então, e essa questão. Por quê? Porque isso aqui vai ser mão de obra. A gente vai ter que, né, que nem nós somos engenheiros, né, que eu estou bastante preocupado, tá? Então, vamos lá. Pela ordem, né, Giovanni, da Timos Energia, e que eu ia falar... você usou bastante dados da IEA, tá? E CCT. Mas também usou dados da EPE. Então, como é que você vê a situação do Brasil? A gente está realmente com controle dessa situação? Está vendo a nossa diferença da Noruega, que não tem nenhuma montadora e que aqui no Brasil tem quase todas as marcas? Tá? Às vezes eu fico um pouco chateado, eu sou entusiasta, mas eu não quero ver da Noruega, eu quero ver a nossa realidade aqui do Brasil, aqui da esquina, ali da Toyota, ali daqui do lado, entendeu? Por que eles não foram para um carro por elétrico e foram para um híbrido não plug-in, nem flex etanol, para a gente falar que é biocombustível, tá? Então eu queria perguntar para você exatamente isso, né? Como é que você vê toda essa salada de ESG, Net Zero, Green Deal vindo para o Brasil e a gente ainda usando dados da Noruega e não trabalhando numa realidade Brasil? Será que você pode... Bom, agradeço, professor Ricardo. Como colega de... eu não tô, tá ok? Tá. Bom, como colega também, né, porque eu também sou professor universitário, né, então... Dizem que hoje é o dia do professor, mas é diferente no mundo e aqui no Brasil. A gente não chegou na data aqui no Brasil, mas lá fora, fazendo essa Exatamente. analogia de internacional e brasileiro, estamos comemorando lá Exatamente, fora. exatamente. Bom, então essa pergunta é bem interessante, né? Porque assim, eu acho que é um ponto como eu coloquei, né? Eu acho que a eletrificação é um passo importante, sem dúvida alguma. Ela acontece, né? De forma paulatina acontece, assim como as tecnologias também solar e fotovoltaica, né? Eu faço um paralelo aqui porque teve o tempo de maturação, teve o tempo de desenvolvimento, né? A gente vem tirando subsídios das tecnologias renováveis, né? Assim como aconteceu recentemente, né? Com o governo, e com as novas outorgas de usinas, né? Solares e eólicas também. Então esse é um ponto importante. Agora eu também, na minha fala, procurei explorar um pouco mais as potencialidades regionais, por isso que eu procurei trazer um pouco dos dados da EPE, justamente porque hoje nós não temos atualmente a gente não tem um contexto de infraestrutura robusto e que seja não é interessante, não é essa palavra, mas que seja suficiente para que a gente possa colocar, por exemplo, veículos totalmente elétricos na rede, né? Citamos aqui vimos vários painéis aqui colocando, poxa, eu chego no evento lá, já tem um carro elétrico que chega na minha frente e aí eu fico sem a possibilidade de carregar, né? Então, por isso que eu coloquei a questão do veículo híbrido, né, da célula combustível, também, né, com etanol, né, porque logicamente, né, o etanol, mesmo ele sendo renovável, ele emite um pouco de emissão, né, mas dizem que a tecnologia, né, e aí são fontes do próprio fabricante que já mencionou isso, a tecnologia ela tem um ciclo de vida que ele é zero, né, porque você no plantio da cana de açúcar você absorve o CO2 emitido na queima no combustível lá do etanol no carro, na célula combustível. Então eu acho que a adaptabilidade e
tropicalização, né, do veículo elétrico aqui para o Brasil, pelo menos eu vejo como sendo uma via factível ser o híbrido de fato, e como o senhor colocou, eu concordo com a visão na parte da mobilidade urbana, né? Eu acho que a gente poderia começar na parte da mobilidade urbana e gradualmente a gente indo para mobilidade de veículos leves com relação a essa tecnologia. Obrigado, Vani. Se a organização quiser voltar para o template original, né, fica à vontade. Kenzo, né, colega também, professor da FEI, professor aqui, a gente dá aula aqui com a Regiane na Facent também. Então você mencionou da carta que foi emitida junto com o IE, Instituto de Engenharia, e a BVE, né? Eu queria te pedir um reforço desse motivador. Por que da carta, né? O que motivou essa geração da carta? E como engenheiro, né? Nós somos todos engenheiros, pelo menos eu e você e muita gente na plateia, a gente fica um pouco preocupado com a desindustrialização. O quê? A gente pode ser que perdeu uma janela ótima, mas tem outras janelas de oportunidade para quando, né, o Isaac falou dos carros, tal, mas eles são importados. Então eu fico um pouquinho com medo. Se a gente começar a consumir carro elétrico muito, capaz de fechar uma fábrica de carro a combustão agora, né? Então existe assim um recado. E engenheiro é assim, né? Ele é educado para resolver problema. Quando não tem, ele cria. Eu acho que a gente tem um monte de problema para resolver. Então eu queria dar carta e talvez cobrir em alguns aspectos aí da questão do engenheiro, porque se desindustrializa, o engenheiro perde um pouquinho da posição de trabalho como estudo de engenharia, com seu chapéu aí de estudo de engenharia. Kenzo, por favor. Obrigado, Takahira. Da carta, o que eu posso dizer é o seguinte: a gente vive sempre as instabilidades. Tanto o modelo de indústria ou o modelo acadêmico, ele não é um voo de galinha que a gente fala, não é uma coisa imediata. Né? Você tem que fazer uma coisa, né, que dê um voo aí um pouco maior. Né? Isso precisa ter planejamento. Né? E o que a gente traduz isso quando a gente olha no modelo da tríplice hélice, né, governo, setor produtivo e academia, é que nós precisamos ter regulações, nós precisamos ter políticas públicas para isso. Tá? A carta invocou muito esse modelo, de a gente pensar no marco regulatório ou no marco da eletromobilidade. Isso abrange todos os aspectos da cadeia inteira da eletromobilidade. Sai da produção elétrica, da energia elétrica, né, de um dos combustíveis que é a energia elétrica, o hidrogênio, ou seja qual for, o etanol, e vai até a ponta extrema, que é a preocupação da reciclagem, da destinação, que está envolvida com resíduos sólidos. Né? Muito além simplesmente das emissões, eu acho que a gente tem que olhar a cadeia inteira, nós temos que começar a olhar sistemicamente. É aí que a engenharia entra, eu acho. O engenheiro, eu acho que nós somos condicionados na academia muito a ser míopes na aplicação pontual. Nós vamos ter que começar a ter agora uma revolução, vamos dizer assim, em termos da profissionalização. No profissional, ele enxergar sistemicamente, ele enxergar a cadeia inteira. Tá? Não vamos fazer um engenheiro para veículo, vamos fazer um engenheiro para mobilidade. Né? E aí amplia isso no modelo. Na SAE, né, que nós somos colegas lá, a gente vê muito isso, essa preocupação de trazer agora o fator mobilidade, não só veículo. Por quê? Porque isso daí traz a cadeia como um todo. Não sei se eu respondi as duas, tentei repor as duas numa só. Tá ótimo, mas né, o mediador às vezes complementa, né? Eu até, como você comentou da sociedade, né, a questão da tríplice virou quíntupla. A sociedade tem que entrar nessa hélice também junto aí, tá? Com certeza. E com certeza. Foi o discurso da Regiane, você mesmo falou, então só provocando. Felipe, você veio do MaaS, Mobility as a Service, patinete, micromobilidade. Vamos inventar um novo termo? Seria o DaaS, HaaS ou FaaS? O que é? Diversion as a Service, Happiness as a Service ou Fun as a Service, tá? E no finalzinho, como a gente ficou com água na boca daquele airfoil, conta pra gente como é que a gente fica sabendo onde é que vai ter uma demonstração, onde é que vai ter um evento que você vai estar alugando esse airfoil pra gente poder talvez aprender. E me fala quanto tempo, né, demora para conseguir ficar em cima daquilo que é uma curiosidade pessoal. Vai lá.
Não, beleza. Em relação ao termo, eu acredito muito no acesso à tecnologia, né? E aí vão nascendo modelos de negócios diferentes para que a gente tenha esse acesso. Para a parte de lazer, eu acho que isso já acontece, né, com barcos, né? Você tem uma empresa que ela compra o barco, ela faz o gerenciamento daquilo e aí você vende cotas, né, daquele produto. Então hoje você consegue ter uma lancha de 500 mil, você tem um pedacinho dela que você utiliza conforme o tamanho da sua cota. Eu acho que esse é um modelo. O que eu tenho acompanhado bastante também de modelo de negócio é o modelo da Volts, né, de motos elétricas, em que elas estão fazendo as estações de baterias swappable. Isso acaba resolvendo o problema de recarga, né, do veículo elétrico como um todo, porque é mais rápido você trocar a bateria da moto do que você abastecer com gasolina ou a combustão. Então eu acho que essa também é uma tendência. Foi divulgado na semana retrasada a vinda da Leopard Electric, em que ela também pretende fazer o mesmo modelo de negócio. Então hoje, como a bateria ela representa cerca de 40% a 50% do valor de um veículo, praticamente o valor o veículo ele vai acabar sendo um comodato ali, né? Então as pessoas vão acabar pagando um FII mensal por utilizo da bateria. Eu acredito muito nesses novos modelos de negócio para viabilizar a eletrificação de produto. E em relação ao foil elétrico, nós estamos em fase de industrialização, né, e pré-operação, e em breve a gente está fechando um contrato com alguns resorts bem legais, assim, e aí o nosso Instagram a gente não lançou ainda, porque a gente não quis fazer muito barulho, mas vai ser Rise e Foil. E aí em breve vocês vão... E aí falando, né, do tempo, né, essa é uma parte de desenvolvimento de produto que é muito legal, né, você vai aprender. Então, desde o começo eu falei, não, vai ser um produto voltado para locação, é um produto voltado para lazer. Então, quando eu estava desenvolvendo o produto, nossa, o primeiro protótipo era super difícil de andar, porque eu utilizei, né, as asas, né, e o estabilizador de foils comuns. E eu demorei 3, 4 dias para aprender a andar. E aí você vai estudando um pouco de hidrodinâmica e tudo mais, e você deixa o produto especialmente para lazer, para que qualquer pessoa aprenda a andar nos primeiros 15 minutos, meia hora. Então, esse é mais ou menos o tempo hoje que as pessoas demoram para aprender a andar no foil elétrico. Contando também que você pode andar com ele de peito, sentado, existem diversas formas. Então, e aí, uma parte também, né, que você estava falando de barco, agora tem barco elétrico, tudo elétrico, e esse é um ponto, cara, que realmente, a gente fala muito de eletromobilidade, mas eu acredito que está existindo uma transição de tudo que era combustão ou de outra forma está se transformando em elétrico, né? Isso também é uma parte preocupante. Hoje até fogão é por indução. Então, toda essa parte dessa movimentação elétrica precisa estar no radar da gente. Muito bom. Muito obrigado aí. Mas ele não respondeu depois o DAS, o RAS. Estava pensando, ele não respondeu, depois ele faz. Seguinte, o Leopardi é um aluno meu que está tocando, é o Rafael Guevedo. Você já tem outra parceria com outro aluno lá que é muito legal, muito bom. Parabéns, Felipe. Isaac, eu vi lá toda a sua apresentação. Eu vou fazer uma pergunta, se for muito puxada, vamos usar como complementação. Nós temos aqui o Decílio, do Banco do Brasil, ele tem uma linha de crédito do ESG. Tá? Nós vamos falar de ESG, Net Zero, Green Deal, né? Nós tivemos aí uma pincelada. Você mostrou alguns números, então tem duas coisas. Tá? Em janeiro de 2023, teoricamente, a gente vai começar a ser taxado. Né? O plug and share tem que ser mudado. Você tem que usar, saber se está ocupado, criar uma janela para seu uso, e se você deixar mais tempo, você cobrar, mesmo tendo já carregado.
porque essa é uma educação. Tá? Então, o modelo econômico com a taxação vai ser cobrado. Muita coisa que hoje é de graça, não tem de graça, né? Alguém está pagando. Tá? Então, eu queria entender para você. Entra a taxação, tem uma mudança de comportamento do consumidor. Eu acredito que você já esteja usando esses modelos de crédito de energia. Não está aqui explícito, mas naqueles números deve ter. E daqui a pouco vai entrar o crédito de carbono. Tá? Como é que isso vai modificar esse cenário com cobrança de taxa e entrada de talvez algum valor indireto de mais crédito de energia com taxa e mais crédito de carbono de alguma outra forma? Como é que você acha que aquele cenário que você apresentou hoje vai se apresentar a partir do ano que vem com essa mudança de cenário? O que você acha? Ainda vai dar um positivo, afetar um pouquinho? Como é que você enxerga esse futuro próximo, né? Daqui a pouco, né? Bom, futuro próximo, a gente enxerga que a partir do momento que você começa a ganhar notoriedade, as taxas vêm. Né? Então isso é esperado. O fato é que o mercado como um todo é o que a gente chama de... ele se autorregula. Né? O mesmo, por exemplo, a gente vem passando na energia solar fotovoltaica, geração distribuída, onde alguns modelos de negócio, por exemplo, geração remota, você passa a ser mais afetada a partir do próximo ano com uma taxação maior do fio. Só que, ao mesmo tempo, abre novos modelos de negócio, como, por exemplo, a gente viu a abertura agora do Mercado Livre 2024 para todos os consumidores de alta tensão. Então, de modo geral, a demanda de energia, ela é crescente, né? Nós discutimos aqui por diversas vezes e todos, eu acredito que chegam na mesma conclusão, que o país sem energia é um país falido, né? A gente vai realmente precisar buscar meios de produzir energia a um custo mais baixo. Pagar as taxas, a gente entende que também é necessário para que tenha um crescimento sustentável, para que a gente realmente tenha uma educação. Crescer através de subsídios, muitas vezes, é um crescimento fictício, né? Então a gente precisa que a balança comercial esteja equilibrada para que a gente tenha um crescimento sustentável. Então, assim, eu acredito que por mais que a gente tenha as evoluções, por mais que talvez a gente perca um pouco de atratividade num primeiro momento, num segundo momento a gente enxerga que ainda é a melhor saída. Né, que ainda não tem como fugir disso, cedo ou tarde chega. Mas o ponto principal é realmente a gente começar a pensar em soluções. Né? O que a gente sempre busca é soluções para o problema. Né? Então a gente comumente antecipa os problemas e muitas vezes não toma as ações. Né? Mas de modo geral o que a gente enxerga, estudando outros mercados também, é que ele vai se autorregulando. Né? De fato, a atratividade, num primeiro momento, ela pode mudar, mas a direção é sempre a mesma. A gente faz algumas curvas no meio do caminho, mas o objetivo, o foco, ele continua permanecendo o mesmo. Excelente, pessoal. Eu queria ficar aqui a tarde inteira, não pode? Ter mais um painelzinho aqui ainda para colocar. Curto, 30 segundos no máximo, um fechamento assim da esquerda para a direita, tá? Com assim um motivador. Eu fui diretor de pesquisa de tecnologia da BVE e hoje já fechei mais 2 associados para a BVE. E eu acho que sei por quê. Porque nós temos entidades no automotivo que são muito específicas. Tem a Fabus, tem a Beifa, tem a Anfávia, tem a Sindipeças, tem o Sindirepa. Pô, nós estamos falando de carro, cara. Né? Então, por isso que eu usei aquela figura. Né? A gente tem que ter uma entidade que trabalhe todo o ecossistema. Tá? Então, assim, na academia pode tudo, pesquisa hidrogênio, nuclear, alguma coisa desse tipo. Só que no negócio tem que ter um pouquinho de segurança e política pública e tem que ter esse ecossistema na mão e uma segurança de talvez um arco temporal. Até onde eu vou com combustão, até onde eu vou com híbrido, quando é que entra por elétrico, quando é que eu vou para hidrogênio, quando é que eu vou para o nuclear, sei lá, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, nessa sensibilização, que não mais que 20 segundos para fazer uma varredura, e fazer o fechamento para a gente já fazer o outro painel, por favor. Obrigado, Keira. Eu acho que vou retomar o que eu comentei. Né? Primeiro, eu acho que precisamos ter segurança jurídica no setor. Para ter segurança jurídica, a gente precisa ter modelos regulatórios claros, precisos. Ações de Estado e não de governo. Tá? Segundo ponto que eu entendo é o seguinte, as diversas instituições setoriais, elas têm que começar a pensar em uma agenda única. Né? Porque senão fica brigando pela mesma coisa
e acaba desvirtuando o cenário de foco. Tá? Então, 2 modelos. Primeiro, políticas públicas que impactem segurança jurídica para o setor produtivo, e um ponto muito importante que a gente acha que todo o setor produtivo tem que se juntar numa agenda única de interesse com prioridades. Eu concordo plenamente, né, com o colega, né, eu adicionaria a questão do contínuo investimento em P&D, né, que é uma daqueles 4 pilares que eu comentei da IEA, né, então isso é importante até para que a gente desenvolva novas tecnologias também e possa dar vazão a essa transição, a essa melhoria na mobilidade elétrica. Felipe? Bom, a minha contribuição aqui é chamar o maior número de pessoas para que a gente comece a empreender cada vez mais nessa área, né? Trazendo novos produtos, desenvolvendo novas tecnologias, investindo em P&D e transformando isso em negócio. É isso. Muito obrigado, pessoal. Isaac. Bom, concordo com a fala dos colegas. É realmente necessário colocar todos na mesma mesa, compartilhar até algo que a gente vivenciou recentemente num evento de pessoas do PCH, depois num outro evento das pessoas do etanol, na FenaSucro, onde está muito cada um nicho puxando para um lado. Então você chega, o pessoal do etanol fala mal do carro elétrico, aí o pessoal da PCH fala mal do solar. Então assim, está muito cada um puxando para um lado, cada um olhando só o interesse próprio, e aí realmente fica complicado, a gente não avança e para no tempo por aí. Então trabalhar nessas políticas onde a gente sente e discute de tal maneira que fique agradável, ou melhor, né? Quando não agrada nenhum é porque ficou bom, né? Mas de tal forma que a gente realmente tem uma balança econômica justa para que se tenha, como dito, um crescimento sustentável e não subsidiado, para que a gente realmente tenha evolução. Meu ponto de vista pessoal é que a eletrificação é algo sem volta, né? Não, num primeiro momento, pela questão de redução de emissão de poluentes, mas sim pela redução de custo, né? E aí já fazendo até uma analogia com o mercado de energia solar fotovoltaica. Hoje, se financeiramente não for atrativo para o cliente, por mais que seja sustentável, ele não compra, né? Então a gente também tem que ser realista, né, e trazer essa balança econômica junto, obviamente, à questão sustentável para que a gente consiga evoluir. A partir do momento que não se torna financeiramente sustentável, dificilmente a gente tem a inclusão em larga escala. Muito obrigado, Kenzo. Desculpe a pressa, nós te adiantamos um pouquinho, tá, Kenzo? Eu tenho que ler. Giovanni, Felipe e Isaac. E parabenizar a organização, porque exatamente nessa pluralidade de carro elétrico, geração distribuída, energia storage system e hidrogênio no futuro, que é o já, tá? Parabéns e uma salva de palmas para a gente fechar aqui o painel. Obrigado.